Oi, Oi, mundo! mundo! Oi, mundo! E aí, galera? Aqui é a Lu. Aqui é a Fê. E hoje, e se a gente tentar falar de amor, Fê? Nossa, parece propício nesse início de junho, né? O mês dos namorados e love. Gostei desse tema. Adoro! A ideia é que nesse mês a gente traga diversas formas de amor. E como esse amor pode impactar na nossa vida, né, Fê? Assim, quanto mais a gente olhar para o amor, mais a gente entende, mais a gente sente, mais a gente cura. E é por isso que a gente vai começar a nossa série E se a gente tentar amar? Ai, que lindo! E aí, essa série a gente preparou com muito carinho para a gente poder explorar tudo isso, todos esses aspectos. A gente vai ter também convidados e convidadas especiais para ajudar a gente a trazer um pouco mais de teoria e entendimento para tudo isso que a gente vai abordar aqui. E aí a gente vai lançando ele como de prática já nossa aqui nas próximas 5 semanas. Então, para vocês não perderem nenhum, já sigam a gente aqui no Spotify, no Instagram e no YouTube, todos @e se a gente tentar. E vamos acompanhar que vai ser feito tudo com muito carinho. Sim! Vambora, Fê! E se a gente tentar falar de amor hoje? Mês dos namorados! E aí? O que você, como uma grande girl boss, me conta dessa data que é a data mais famosa de vender presente, ou eu tô errada? Então, é uma das mais famosas e fui pesquisar para me preparar para o Adoro. episódio. E descobri que, na verdade, é a terceira data comercial, assim, né? Que mais movimenta a economia no Brasil. Gente, Ficando atrás apenas de Dia das Mães e Natal. mentira! Acredita nisso? Mentira! Juro, juro. Ó, vou contar mais história e aí quem tá ouvindo a gente já pega aí seu cafezinho, ou sua água, ou não tenho mais nada aqui em Pode ser um mãos, vinho, um uísque, o que você quiser hoje. para acompanhar a gente aqui. Mas então, foi o que eu descobri aqui nas minhas pesquisas. Dentro do calendário nacional, né, já existiam algumas datas principais que aconteciam. Então, a gente tem no começo do ano Carnaval, tem Páscoa, tem Dia das Mães. Lá, mais para o final do ano, tem também Dia dos Pais, tem Natal e por aí vai. E aí, junho, tava ali num limbo de tipo, nossa, nada para comemorar? Vamos inventar alguma coisa, né? E aí, o ano foi 1949, Tempo, quando hein? foi criada uma campanha, faz tempo, foi criada uma campanha que era assim: não é só com beijos que se prova o amor. Gente, amei! Aham. Será? E Será? aí, então, né, pra mim, não concordo. Concordo, mas não Pois é. concordo. Concordo Parcialmente. discordando. E aí, enfim, disso, essa data foi ficando cada vez mais famosa e é comemorada por muitas pessoas, muitos casais, enfim. E aí, dentro desse ranking que eu falei, a gente movimenta hoje 23 bilhões de reais Gente, nem no sei o quanto é Brasil. disso de dinheiro. Tipo assim, não sei. Pois é, Lu. Pois é. Mas eu achei genial, sinceramente. Assim, óbvio, pensando no objetivo que levou a isso, né? Temos uma dor. A dor é ganhar dinheiro. Vamos movimentar dinheiro? Funcionou muito bem. E acho que quando se pega nessa parte de amor, né? Porque eu acho que Dia das Mães é um símbolo de amor muito forte, inquestionável, né? Amor de mãe não se questiona. Natal é aquela representação de amor, né? Meio desmedido, assim, aquele amor mais caridoso, parece, ame uns aos outros, né? É aquele momento de redenção. E aí a gente tem a outra parte de amor, que é uma parte muito mais concreta, que é Dia dos Namorados, assim, né? Então aquela coisa assim, a relação que você escolhe, né? O relacionamento amoroso, e fazer dessa uma data comercial, assim, é muito uma sacada muito genial mesmo, né?
eu particularmente tô super dentro dessa sacada e eu amo ganhar os presentes, entendeu? Fui assim, entrei nessa onda dessa propaganda mesmo. Embora seja uma data comercial forte, eu acho que não deixa de perder o símbolo e a graça de ganhar o presentinho, né? Exato. Eu amo presentes também. Eu gosto muito daquele livro das linguagens do Aham. amor, que fala dos presentes, de tempo de qualidade, do não sei o quê. Eu sou todos eles. Pode me dar amor do jeito que você quiser. Eu também. Com presentes, inclusive. Sim, Mas, Lu, vamos lá. Vamos combinar que esse é um tema um tanto complexo, demais. né? Então, a gente tem esse amor romântico, como você estava falando, o que vem do Dia das Mães, do Natal e tal. E como que talvez a gente pode começar a falar sobre isso, né? A tentar entender como que essa palavra, essa ação, esse sentimento mexe tanto com a gente em tantos contextos da vida. Sim. Eu acho, Fê, que o que amor representa para cada um é algo muito individual, né? Eu acho que o jeito que eu Uhum. aprendo sobre amor e vivo com amor ou sobre amor é muito diferente do seu, é muito diferente de quem tá ouvindo a gente, porque isso vai partindo das experiências que a gente vive, assim, né? Eu acho complexo falar sobre amor porque existem vários conceitos dos quais eu não entendo muito bem, mas parece que eles sempre entram numa linha de depende, será? Peraí. É sempre um grande questionamento, né? E como é que a gente questiona o que a gente sente, né? Como é que eu Uhum. questiono uma sensação? Será que amor também é uma sensação ou é algo a mais, assim? O que você pensa em relação a isso? O que é amor pra você? Nossa, vamos tentar falar sobre isso, né? Porque não sei muito bem por onde começar, mas ó, tentando trazer uma Amo definição a gata das da definições. minha experiência, da minha experiência de vida, é, eu acho que amor é muito sobre Uhum. ações, assim, né? Então, eu concordo que é um sentimento também, é uma coisa que às vezes é um pouco inexplicável, né? Tipo, você sente uma coisa literalmente dentro de você, vem uma coisa no coração, ou vem um frio na barriga, vem uma coisa ali nos olhos, não sei descrever muito bem, mas eu acho que talvez isso seja o primeiro start, Uhum. assim, né? O que o corpo vai trazendo para falar, ó, você tá, o divertidamente do coração tá no Sim. controle, o divertidamente do amor tá no controle. Mas eu acho que é uma coisa que, independente se a gente está falando de amor próprio ou amor com os outros, né, com qualquer tipo de outro, é uma coisa que precisa de muito olhar e muito cuidado, carinho e ação. Então, tipo, todos os dias eu posso acordar e falar, cara, o que, que eu posso fazer que eu sei que eu amo, que me faz muito feliz, que eu mesma posso fazer por mim, Uhum. sabe? E ser um ato de amor. E, consequentemente, é um carinho, é um cuidado, tal. Então, acho que vai um pouco por esse lado. Sim. O que você acha? Acho super fake e tem muita relação com a forma com que eu acredito que pra mim amor é uma escolha. Eu não acho que a gente sempre escolhe o amor, mas eu acho que a gente escolhe sustentar o amor. Claro que aí a gente abre vários parênteses, né? No sentido daquele tipo de amor que, infelizmente, a gente não gostaria de viver, mas a gente não consegue sair dele. Mas eu tô falando de um amor aqui, por exemplo, um amor de amizade, né? Cara, é um amor que você escolhe, assim, você pode ser ou não amiga daquela pessoa, compartilhar as suas vivências, as suas lembranças, compartilhar a sua vida com aquela pessoa, a sua vulnerabilidade. E eu acho que o amor, por ser uma ação e por estar em tantas coisas da nossa vida, a gente escolhe, né? Por exemplo, que é um tema que a gente fala muito aqui de exercício físico, que é um ato de autocuidado, de amor, de autocompaixão. Se a gente olhar por essa perspectiva, a gente também escolhe isso, né? Eu escolho fazer um exercício que me traga amor. Amor por mim mesma, pelo meu corpo, pela minha saúde. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, para um exercício físico que, sei lá, deixa a gente muito dolorido ou que machuca a gente já não tá mais praticando amor,
com aquele corpo, com aquela ideia, né? Então, acho que a gente também entra muito nas ideias de amor romântico, que são aqueles amores sofridos, melancólicos, hollywoodianos, que trazem essa coisa da dificuldade, do sofrimento. E para mim, eu acho que o amor é uma escolha, mas é uma escolha fluida, não é aquela escolha que você tem que racionalizar que você faz. É aquela escolha que simplesmente faz sentido, sabe? É uma escolha que faz sentido. Eu escolhi estar aqui, viver isso, porque isso faz sentido para quem eu sou, para quem eu quero ser, para quem eu quero que esteja comigo, assim, né? Então, só que ao mesmo tempo, quando eu penso que isso é uma escolha, eu sempre vou por algumas coisas do tipo, eu não me lembro ao certo, não sei se você se lembra, né? Como foi a primeira vez que você, como que você se lembra, assim, a primeira vez que você sentiu ou conheceu o amor, assim? Porque, beleza, escolho o amor. Hoje eu consigo pensar, nossa, estou escolhendo um amor e a relação que eu tenho, mas qual foi a primeira vez que isso apareceu, assim, pra mim, né? Como que você se lembra de ter conhecido o amor, Fê? Nossa, eu consigo lembrar disso numa cena. Aquelas poucas cenas da vida que eu consigo fechar os olhos e voltar Sim. lá, Uhum. sabe? E foi muito lindo, porque eu devia ter, acho que uns 8 anos, por aí. Não era muito mais que isso. E uma tia minha, muito incrível, tia Patri, estava morando fora do Brasil. E eu não sei se ela estava indo, se ela estava voltando, eu acho que ela estava voltando. E aí foi aquela coisa, assim, uma das primeiras vezes da vida que eu fui até o aeroporto, que aí foi eu, minha mãe e outras tias, não lembro mais quem tava. Mas aí a gente chegou lá naquela área de desembarque Uhum. do Ai, amo. aeroporto e era a tia Pátria voltando, tipo, chegando com um monte de mala tal. E eu lembro que eu chorei. Só que pra mim, até aquele momento na minha vida, choro era de dor, era de tristeza, era de coisas negativas. E ali era um choro de tipo, meu Deus, uma pessoa que eu amo muito, tá voltando pra perto de mim e Uhum. tal, né? Óbvio que eu não raciocinei isso naquele momento, mas quando eu tava pensando sobre isso, assim, eu falei, cara, eu acho que ali foi a primeira vez que talvez esse divertidamente foi acionado na minha Sim! cabeça. E foi muito gostoso, porque foi assim, tão, sabe, gente, o que é isso? Que tá me dando felicidade ao mesmo tempo. Ai, várias sensações ali misturadas, mas foi muito gostoso. E esse gostosinho, né, que acho que é o que Uhum. tá presente em todos esses tipos de amor que a gente tá falando aqui. Sim, que lindo, Fê. É doido, né? Porque eu sinto só de relembrar essa história. Sim, que delícia. E uma E como foi pra você? E eu acho que foi interessante porque você trouxe a parte, tipo, de um amor mais de família, assim, né? Então, de ter esse Uhum. contato com uma tia, com seus familiares junto. Claro que eu tenho lembranças muito positivas do amor dos meus pais, assim, que sempre foi um amor muito nítido. Sabe aquele amor de pessoas que, eles são apaixonados desde que eles eram crianças, porque eles eram vizinhos, e agora eles vivem essa história de amor infinita, né? Que não foi infinita, mas enfim, foi muito precioso isso. Mas a minha primeira lembrança de conhecer o amor, de falar, cara, isso é amor, tipo, não tem outra coisa que não seja, porque não faz sentido. Foram com as minhas amigas, na verdade, assim, porque eu moro no mesmo em Ribeirão, né? Eu moro no mesmo condomínio desde que eu tinha 6 anos. Então, as minhas amigas de lá e meus amigos, enfim, a gente já é amigos há mais de 20 e poucos anos. E a gente foi se conhecendo, assim, desde muito novinho, e era aquela coisa, aquele ambiente inóspito, né? Que você chega e você não conhece ninguém, e aí cada um mora numa casa, mas você tem que fazer amizades novas, com pessoas totalmente diferentes. E aí, eu lembro disso, dessa sensação, ser uma sensação de amor, assim, porque todos os dias eu escolhia estar com elas. Então, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar em casa, eu poderia ter saído com outras amigas, eu poderia estar fazendo várias outras coisas, poderia estar com os meus pais, eu poderia só simplesmente não querer mais ser amiga delas, mas todo santo dia eu saía na rua lá do condomínio e ia fuxicar na casa de uma, na casa da outra, na casa da outra, na casa da outra. E aí a gente entrava e almoçava uma na casa da outra.
E eu percebi o amor nesse sentido, assim, muito do não julgamento. Claro que nós éramos crianças e a gente foi evoluindo juntas, mas eu conheci o amor nesse lugar, assim, num lugar de reconhecer que existem educações diferentes, culturas diferentes, funcionamentos diferentes, e que as pessoas vão se escolhendo. Então, a gente é amigos há mais de 20 anos e a gente se escolhe, sabe? E hoje eu sei que a gente não se escolhe todos os dias, 24 horas, porque a gente tem vida e elas já têm famílias e etc. Mas cada um tá num canto do país. Mas a gente continua se escolhendo, assim, porque a gente sabe verdadeiramente quem cada uma é, assim. Então, eu lembro de ter essa sensação de amor, assim, de ser essa coisa leve. E aí, claro, tinham conflitos, a gente era criança, mas de ser uma coisa que eu escolhia, sabe? Então, e que, abrindo um parênteses, mas nem tanto, que eu acho que também é uma forma de conhecer o amor com a sua amizade, assim, né, Fê? Então, que foi uma coisa que foi se desdobrando, e hoje a gente tem uma amizade que é fortalecida num amor que, cara, nem sei explicar, assim. Às vezes eu fico me perguntando, né? Não sei se você pensa sobre, mas tipo, o que você sente que a amizade te dá no sentido do amor que nada mais daria? Nossa! Cara, porque, não, sério, eu acho que às vezes é muito diferente você ter um relacionamento amoroso e você ter um amor de amigo. Um amor de amigo. Sim. Cara, amor de família eu acho que é uma outra parada porque você não escolhe muito, assim, né? Mas amor de amigo é aquele amor que você escolhe, você tá com aquela amizade, você tá com aquela pessoa. Só que eu acho que ele é tão diferente pra nossa vida do que um amor de relacionamento amoroso, assim, afetivo, sexual, etc. Total. Olha, eu vou usar a licença Amo. poética de Jojo Ai, aqui. amo. Diva. Cara, eu acho que é uma coisa muito antiga, mas que tem aparecido pra mim recentemente, que é um áudio que ela fala, que acho que exemplifica muito isso, que é, cara, como que nas amizades mais verdadeiras e profundas que a gente tem, a coisa mais linda disso é o quanto que essas amizades te dão ingresso para assistir de camarote a vida e a evolução daquela pessoa. Gente. Não é muito Amiga, lindo? repete, peraí, que eu arrepiei. O quanto que as nossas amizades profundas, o que tem de mais lindo nelas, é a gente poder ter acesso ao camarote da vida dessas pessoas. E aí acho que tem tudo a ver com o que você trouxe, que são pessoas que a gente escolheu, de alguma forma, sustentar essa relação, né? E eu venho percebendo, talvez isso seja muito um movimento da vida adulta, né? De quando a gente começa a ter as responsabilidades e tal, tudo que a gente conversou no episódio do Sair da Casa dos Pais, muito essa coisa que você trouxe do que não necessariamente em relações de amizade, a gente tem um contato diário, assim, com a pessoa, né? Mas existe um desejo mesmo genuíno de, cara, eu desejo o bem dessa pessoa e eu quero ter contato com ela X vezes no ano, sei lá, não é uma coisa quantificada, mas o que eu tô querendo dizer é assim, a gente escolhe quem a gente dedica a energia, né? Onde que a gente leva a nossa energia. Então, pra mim, acho que a coisa mais gostosa, assim, dessas amizades, e aí principalmente as que eu tenho a honra de ter muito próximas da minha vida, é justamente porque eu sou sua amiga porque algo em você ilumina alguma coisa que eu tenho em mim, sabe? Seja alguma coisa que faz brilhar cada vez mais, seja alguma coisa que seja uma sombra minha, e eu preciso de uma luz de fora, né? Então, e assim, eu acho que sim, a gente encontra isso num relacionamento no sentido de parceiro, parceira, romântico também, né? Mas das amizades é num lugar tão mais, não sei, de outras fases da vida, sabe? De ter trocas que vão ser talvez o que você teria de troca com uma irmã. Sim. Eu tô com dificuldade de explicar o que eu tô querendo dizer. Não,
Se você tiver dificuldade para explicar o que você tá querendo dizer, meu amor, pega um dicionário. Porque assim, amiga, e sabe o que foi muito interessante? Você vai falando isso de assistir as pessoas de camarote, e eu pensei em todas as situações incríveis da sua vida que eu tive a honra de assistir de camarote. E levantar a bandeirinha lá, tipo, vamos, Fê! E eu acho que isso é, nossa, uma parada muito forte, assim, porque você saber com quem você conta, assim, também, né? Eu acho que o amor da amizade, ele vai para esse lugar de ser um amor que você não precisa necessariamente se flexibilizar tanto, eu acho. Eu acho que Perfeito, dentro de um concordo. relacionamento amoroso, você tem que fazer algumas concessões, porque vocês acabam entrando em lugares que são muito únicos. Então é aquela coisa do, o dois vira um, né? Em algumas situações acaba que isso acontece mesmo. Então vocês vão ter que ficar cedendo. Pra vocês partilharem uma casa, por exemplo, vai ter que ceder em algumas coisas. Só que se você dividir a casa com um amigo, isso também vai rolar, mas a discussão vai ser muito diferente, assim, né? Porque vocês conseguem, a gente consegue fortalecer a individualidade de cada um. Claro que, e aí, acho que num podcast, Rita Von Hunt trouxe, citando Rita, trouxe num podcast recente que ela fala, né, que a relação afetiva ideal é aquela relação de amizade que existe momentos eróticos. Então, tipo assim, claro que toda relação amorosa, ela precisa ter uma amizade, mas eu acho que a amizade te traz uma coisa que o relacionamento amoroso, sexual ali não traz, que é um pouco dessa coisa de te trazer de volta para casa. Ele sempre vai fazer você voltar para si, você olhar para dentro e levantar suas potencialidades, assim, né? Claro que sempre tem um parênteses enorme de ter aquelas amizades que te arrastam pro buraco, né? Aquelas amizades que colocam algumas coisas, tipo, umas ideias tortas, que você, putz, não quero muito por esse caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são aquelas amizades que a gente precisa nutrir até pra gente conseguir ter carcaça pra poder enfrentar algumas coisas na vida, né? Então, tipo, putz, eu tive um amigo aqui, cara, que fez uma coisa que eu não curti, e aí eu aprendi sobre lealdade, eu aprendi. Eu acho que a amizade, ela te proporciona essa escola da experiência da vida, que nada mais no nível de relações pode te fornecer, assim, sabe? Nossa, total. Isso que você falou desses tipos, né? Eu, em algum momento da vida, eu fiz muito essa separação. Hoje, talvez eu não rotulo tanto, Sem mas problema. eu criei uma visão de olhar para as pessoas que estão ao meu redor, né, como pessoas âncora e pessoas foguete. Então, essa ideia de, cara, quem que... Independente do que aconteça, sabe? Eu vou trocar uma ideia e a pessoa vai me levar lá pro alto. Tipo, vai estar comigo, vai me ajudar a crescer, vai incentivar, tal. Foguete. E quem são aquelas pessoas que são mais âncora, que vão, talvez... E âncora não é num sentido negativo, né? Mas que tem mais essa característica de trazer pro pé no chão, de puxar pra cara. Talvez agora não seja o momento, às vezes pessoas um pouco mais racionais, talvez, que também ajudam a aquariana aqui a parar de ficar voando e Epa, tal, né? volta. Exato. E aí, eu acho muito legal, tô pensando aqui também, como que em diferentes momentos da vida a gente pode estar com uma relação mais ou menos íntima, às vezes, com a mesma pessoa, né? Então, tipo, hoje tem pessoas ao meu redor que, cara, sei lá, eu conheci na viagem do Ano Novo e super abro da minha vida. E existe uma lealdade, acho que foi uma palavra legal que você trouxe aqui, que é incrível. E aí isso tem a ver com afinidade, tem a ver com momento de vida, tem a ver com um monte de coisa. E talvez alguém que eu conhecia, sei lá, 20 anos e na época da escola a gente era super próxima, só que agora não faz mais sentido, sabe? Eu tenho tirado um pouco um peso disso também, que já teve outro momento que eu ficava muito nessa de, ai, nossa, mas se a pessoa era tão minha amiga antes, agora não é mais? O que talvez isso possa ter a ver com essa ideia de amor que a gente tá falando também? Aí eu volto pro ponto dessa escolha, né, Fê?
Então, tipo, a gente entende, pelo menos eu entendo, que a gente vai evoluindo ao longo da vida e vai criando novas faces, assim. Não acredito nessa ideia de sermos estáticos e mantermos a mesma coisa o tempo todo. Eu acho que a gente tem uma essência, e essas pessoas, igual eu falei, né, minhas amigas de mais de 20 anos, sabem exatamente como é a Luísa, assim, sem tirar nem pôr, as caixinhas da Luísa. Mas a gente vai se desdobrando em vários outros lugares de acordo com a nossa experiência, assim, e isso vai se relacionando um pouco com as escolhas que a gente faz dentro desse amor de amizade, assim. Então, eu acho que também o fato de você se afastar de uma amizade não significa que você não gosta mais daquela pessoa, não ama mais aquela pessoa. Pelo contrário, às vezes você até faz isso como um ato de amor, assim. Amor por si próprio, porque talvez você não consiga dar continuidade para aquilo que a pessoa espera de você, ou para aquilo que você pode fornecer enquanto amiga, sabendo daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, ou até mesmo para poder preservar a relação de vocês, que é muito incrível, mas que acaba sendo às vezes um pouco mais densa. Então, acho que também existe um pouco nesse sentido do quanto a relação do amor de amigos, ela é mais elástica do que uma relação de amor afetivo, de amor sexual, porque eu sinto muito um preto no branco com relacionamento romântico, e eu acho que as amizades, elas são mais elásticas, né? Uma coisa de vai e volta, vai e volta. Então, a gente não é uma amizade que a gente fica 24 horas conversando, 24 horas, nem na mesma cidade a gente morou por muitos e muitos anos, né? Mas tem essa coisa de, tá, então eu construí uma base sólida de amor aqui, nessa amizade, e aí eu consigo ter essa elasticidade, essa flexibilidade, porque eu sei que essa pessoa, ela vai estar ali por mim também, né? E aí, falando nesse sentido, eu até queria te perguntar uma coisa que me veio na cabeça quando você estava falando da sua tia, que eu achei muito curioso, porque são coisas que me trazem muito essa sensação dessas formas pequenininhas de sentir amor, assim. Tipo, qual que foi a forma mais pequenininha, singela, sutil de amor que você já sentiu na vida? Nossa, na vida é um Pode espectro ser, tipo, grande, nesse né? ano. Nesse ano, mês passado. Mas eu não vou lembrar de alguma situação Uhum, específica, mas existe uma coisa que me faz sentir muito amada, que é, vamos lá, eu sou uhum, vegetariana. E, pra mim, eu sozinha, eu já tô acostumada. Eu vou sair, eu vou pesquisar antes se vai ter opção, se não vai. Se não tiver, vou fazer um lanchinho mais reforçado, ou vou achar outro lugar, enfim. Mas eu me sinto assim, pra mim é um carinho no meu coração, na minha alma, quando eu vou sair com alguém e a pessoa fala: eu já vi que tem opção vegetariana e você vai uhum, amar, sabe? Então, que é uma coisa tão. E assim, eu amo isso principalmente quando a pessoa não é vegetariana, né? Porque não é uma preocupação da vida uhum. dela. Não é uma coisa que ela tem costume de ficar pesquisando, né, nos lugares. Então, eu acho isso de um carinho muito grande, assim, porque entra também, né, nesse esse lugar de você querer o bem do Uhum, outro. Então, não é só sobre o sair, mas é sair para um lugar que vai ter uma coisa que seja gostosa, uhum. sabe? Que delícia! Muito Eu gostoso, né? E amei. você? Ai, amiga, pra mim eu acho que são coisas mais físicas. São, tipo, coisinhas Hum, muito pititicas de amor. Então, assim, a pessoa claramente percebeu que eu tô com frio. E aí ela vai lá e, tipo, me dá um casaco, ou bota a mão em cima da minha mão, porque eu sou uma pessoa que sente muito frio. Então, tipo, acho que isso são coisas, assim, muito pequenininhas que falam, tipo, "Oh, meu Deus, essa pessoa quer que eu me aqueça, sabe? E aí eu sinto esse amor, eu acho que vai pra essa coisa mais palpável mesmo. É claro que eu percebo amor, tipo assim, eu adoro ver coisas mais abstratas mesmo. Então, sei lá, quando eu vejo coisas mais da natureza, então, tipo, animaizinhos na natureza, livres, né? Não pets de estimação assim, mas animais livres na natureza interagindo um com o outro. Ficou tipo assim, cara, que coisa mais incrível, assim, né? Como existe amor nessas pequenas coisas.
De alguma maneira, eles estão ali se relacionando. Se é romântico ou não sei porque eu não entendo do mundo animal, mas assim, eles estão ali se relacionando e aí isso traz uma sensação de tipo, existe uma coisa boa, existe uma esperança ali, né? Enfim, a gente divagando aqui sobre amor e no começo a gente achava que a gente não sabia falar nada sobre amor, né? Estamos de parabéns, uma salva de acho também. palmas. Lu, quando você traz todos esses acontecimentos, essas pequenas ações que te fazem se sentir amada, e quando que isso vem de amizade, qual que é o lugar que as amizades têm diante de tudo isso? Eu acho que misturando também um pouco para os outros aspectos de amor que a gente vai começar a explorar, existe também um lugar que eu acho que é muito seguro e muito necessário, às vezes, infelizmente, é necessário, mas é necessário dentro de amizades, que é ser o lugar do aconchego para conversar, principalmente quando a gente está passando por uma situação mais complexa, mais desafiadora, em um relacionamento amoroso, e aí vamos falar de casais ali, né? Acho que é mais fácil definir assim. Então, eu vejo muito nas amizades também esse lugar que é onde você pode abrir o que você tá morrendo de medo, sabe? Às vezes, quando você tá dentro de uma dinâmica de relacionamento que não tá te fazendo bem, que tem alguma coisa que você tá estranhando e tal, não é com aquela pessoa, às vezes, que você vai conversar, óbvio, dependendo da situação, mas é tipo, amiga, amigo, socorro, vem me ajudar a entender o que tá acontecendo. Você concorda comigo? Demais, Fê. Eu acho que também existe um ponto que é um ponto até de alerta, né? De quando a gente percebe que os nossos amigos estão em relações que já nos chamam a atenção. E aí eles param de conversar com a gente, eles param de interagir, eles vão se isolando. Eu também acho que isso já é um sinal de alerta importante. Claro que a gente falou de que cada amizade tem seu tempo, tem suas facetas, ela é elástica. Mas existem alguns sinais de alerta que eu categorizo, assim, até pelas experiências que eu vivi. Então, de pessoas, de amigas que. Calma, peraí. Essa pessoa não tá falando muito comigo, eu acho que tem alguma coisa errada. Não que ela esteja vivendo outro momento da vida, mas é porque eu acho que ela não quer compartilhar comigo o que precisa ser compartilhado, assim, tipo, a dor, o sofrimento. E não coloco isso como um medo de julgamento. Na verdade, acho que é como um medo de enxergar o que precisa ser visto. Porque aí, a partir do momento em que eu vejo isso, eu vou ter que lidar com isso. E será que eu sei lidar com isso? Será que eu entendo que isso é? Será que eu tenho ferramentas para poder lidar com isso? Então, eu acho que a gente, enquanto amiga dos dois lados, né? A gente precisa entender o buscar ajuda e a gente precisa também reconhecer quando essa ajuda tem sido sinalizada sem ter sido verbalizada, né? Então, nem sempre, infelizmente, eu vi nas minhas amizades falando socorro, preciso de ajuda. Mas muitas vezes eu só via um grande silêncio, um grande afastamento. Uma coisa de, tá tudo bem, amiga, imagina, não é assim mesmo. Não, mas é de boa. Não sei se é de boa, né? Então, achei muito, muito importante que você trouxe isso, né, Fê? Eu tô relembrando aqui também coisas da minha história, coisas que eu já passei, que a gente já compartilhou também, e pensando nisso de pontos de alerta, né, bandeirinhas que, cara, se quem tá ouvindo isso, né, tá observando isso em alguma amiga, algum amigo, ou tá sentindo o que eu vou descrever aqui, pede ajuda, né, que ter percebido um ponto de atenção num momento em que eu estava precisando de ajuda e não estava buscando ajuda, foi justamente olhar para a situação que eu estava e pensar, cara, eu tô com vergonha de contar isso, de pedir ajuda para essa situação até para as minhas melhores amigas. Tipo, as pessoas que conhecem o meu avesso, sabe? E aí que acho que entra isso que você está falando desse papel da amizade também, né? De observar isso, né? Como talvez anjos da guarda que a gente seja das nossas amizades, de conseguir perceber esses movimentos, né?
Às vezes tá acontecendo alguma coisa com uma pessoa que você ama muito e ela não tá falando, e seja por qualquer motivo ali dentro dela que ela tá travando. E aí, como que a gente pode tentar dar esse suporte, dar essa ajuda? Sim, que parte do princípio, né? Como que a gente foi encorajado a ouvir e falar sobre esse tipo de ajuda, a ajuda de uma relação de amizade para com uma relação do casal, né? Quantas vezes a gente já escutou aquela frase de entre marido e mulher não se mete a colher, né? Que eu particularmente detesto essa frase, a gente mete colher, faca, garfo, o que for preciso, se for necessário, né? Então, só que a gente não é tão encorajado a falar sobre isso, né, Fê? E a se posicionar frente a isso, e entender sobre isso, enfim. Sim. E aqui é um espaço que a gente vai explorar bastante sobre isso. Então, até nesse movimento todo, né, de mês de amor, de vamos explorar sobre isso, o que a gente está trazendo aqui também entra muito num lugar da gente tentar entender o que são essas relações que podem ser extremamente valiosas e agregadoras para a nossa vida. Então, falando sobre amizade, sobre amor dentro da família, sobre relações de casais que te elevam e te levam para um outro patamar, mas também, talvez, principalmente, como que a gente tenta entender os relacionamentos abusivos, os que trazem agressão para a nossa vida, os que nos colocam nesse lugar de, cara, como que estamos nessa situação, né? E como que eu saio disso? Como que eu exponho isso para o mundo? E se a gente tentar falar um pouquinho sobre isso também? E se a gente tentar identificar o que é um relacionamento abusivo, Fê? Gosto. Acho necessário. Até compartilhando aqui, eu vou querer explorar um pouco mais disso, né? Mas eu estive em uma relação em que hoje, olhando para trás, tendo mais conhecimento, tendo conversado muito com amigas e amigos extremamente especiais, eu entendo que eu estive em uma relação extremamente abusiva. E é muito difícil identificar isso quando você tá lá dentro. Existem manipulações, existem diversos mecanismos ali que te fazem acreditar que tá tudo bem, que aquilo é aquilo mesmo, que se a sua amiga perguntar se tá acontecendo alguma coisa com você, você vai falar que tá tudo ótimo, que você não tá sumida, é só a vida que tá corrida, sabe? Mas que aquilo tá te corroendo por dentro, na verdade, e é horrível estar nesse lugar. Então, eu escolho muito falar sobre isso aqui, e aí vamos explorar cada vez mais ao longo desses próximos episódios desse mês, porque eu acredito muito que talvez não, eu afirmo que quanto mais eu escutava pessoas falando sobre isso, mais segura eu fui me tornando de olhar para aquela situação e assumir que eu estava nela, sabe? E também acho que principalmente entender que não existe culpa nisso. Existe todo um mecanismo psicológico e ambiental e social que faz a gente cair lá, mas existe saída, né? Existe cura. Então, vai ser muito gostoso explorar isso aqui e compartilhar também com. Espero que outras pessoas que possam se preparar para nunca passar por Sim. isso, ou se estiverem passando, conseguirem sair dessa situação. Sim. Se a gente entende, né, Fê, que o amor é a maior força do universo, por que não a gente combater o suposto amor com amor de verdade, que é o amor do conhecimento, é o amor do empoderamento, é o amor do encorajamento, né? Que é o amor da luz. Então, a gente convida vocês para os nossos próximos episódios e especificamente para o próximo episódio. E se a gente tentar identificar o que é um relacionamento abusivo para essa série extremamente especial. E se a gente tentar falar sobre amor. Até semana que vem!